Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai, primeiramente, somos gratos, papai. Somos gratos porque tu, papai, nos traz esperança. É verdade, papai. Como aquele vale de ossos secos que representa a nossa condição anterior. É, papai. Que éramos mortos nessa terra. Éramos mortos nesse deserto. É, papai. Mas através do teu Espírito, os ossos secos começaram a ser ajuntados, Gratidão, papai. unindo uns aos outros. Gratidão, papai. E ali juntando a carne, o tendão, as articulações, a musculatura e também juntando a pele. Aleluia. Mas o exército ainda estava morto. Mas aí, papai, tu enviou o teu Espírito para habitar nesse exército. Aleluia. E é grato, papai, que o teu Espírito em nós, que traz o entendimento da tua palavra. É verdade, papai. Vemos que esse mundo, papai, eles acreditam que eles têm o espírito de Iau. Não. Eles têm o espírito do Antimachia. É verdade. E eu peço, papai, que através do teu exército, que já esteve em grandes batalhas, que tu possa agora, papai, restaurar por completo. Sim, pai. Para que nós possamos, papai, fazer cumprir a tua vontade. Sim, papai. E fazer desse mundo, fazer dos lugares celestiais um lugar novamente justo. Sim, papai. Somos gratos a ti. Somos gratos. Usa-nos para cumprir essa missão, conforme a tua palavra que diz que a chuva e a neve não voltarão para o céu enquanto não tiver cumprido a sua missão de fazer desta terra uma terra fértil, para que a boa semente possa germinar e produzir frutos. Da mesma forma, a tua palavra não voltará vazia. Só voltará quando cumprir, papai, o propósito que foi designado. Sim. Por isso, usa-nos, papai, nesse tempo. Somos gratos, papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Assim seja. Assim seja. Amados irmãos, hoje, dia 25 de maio de 2022, né? 25 de maio de 2022. Nós temos que sempre lembrar nas ministrações de referir a data. Por quê? Porque papai nos ensina a contar os nossos dias, né? Contar os nossos dias, né? E hoje a mensagem é maravilhosa. Eu quero falar aqui em especial com a irmã Flávia da França. Quero dizer para a irmã amada, nossa irmãzinha do coração, coração de Papai Yauxa, que você, amada irmã, você não está sozinha. Nós estamos com você e ansiamos, minha irmã, você junto conosco em outubro, se for possível, da nossa
festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. Quero dizer para a irmã que todos os dias, todas as minhas orações, eu oro por todas as pedrinhas do templo celestial, pedrinhas eleitas, todas as minhas orações eu oro e peço, papai, que cubra com a sua mão de amor, de proteção, cada pedrinha, cuidando e amparando para aquele grande dia que nós vamos ser levantados e depois nunca mais vamos nos separar. Assim seja, amada irmã Flávia da França. Essa é a palavra para ti, minha irmã. Palavra de refrigério e saber que a irmã está aí, mas a irmã está conosco. Está conosco. Faz parte desse exército que vai guerrear e vai vencer. No nome de Yahshua. E assim seja. Com a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja, assim seja. Amados irmãos, nós vamos abrir em Gênesis. Nós vamos ver a descendência de Adão. Né? Vamos começar a descendência de Adão. A descendência de Adão vamos lá. Capítulo 5. Gênesis 5, versículo 1. Olha só, Gênesis 5:1. Aqui fala assim: eis o livro da descendência de Adão, no dia em que Yahweh criou Adão. Ele o fez à semelhança de Yahweh. Percebe? O dia que Yahweh criou, ele fez à semelhança de Yahweh. Por quê? Yahweh habita na luz inacessível. Então, quem fez ele é aquele que é filho de Yahweh. Então, ele fez a sua semelhança, a semelhança de Yahweh. Ele fez. Aí ele continua. Homem e mulher, ele os criou, abençoou e lhes deu o nome de homem no dia em que foram criados, né? Aí ele fala assim: quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança. Olha só. Como sua imagem. E lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão foi depois do nascimento de Sete, foi de 800 anos, e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi 930, depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois de nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos. Depois morreu. Quando Enos, ou Enós, completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enós viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enós foi de 905 anos, depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Malaleel.
Malaleel. Depois do nascimento de Malaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos. Depois morreu. Quando Malaleel completou 65 anos, gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Malaleel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Malaleel foi de 895 anos. Depois morreu. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jared foi 962 anos. Depois morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Enoque andou com Ial. De novo. Enoque andou com Ial. De novo. Enoque andou com Ial. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi 365 anos. Enoque andou com Ial. De novo, versículo 24. Versículo 24. Enoque andou com Ial, depois desapareceu, pois Ial o arrebatou. Não. Aqui, irmãos, é anos mesmo, viu? Por quê? Porque aqueles ali ainda estavam com o elemento da vida ainda dentro deles. Porque o Noé ainda não tinha nascido. Esses filhos, eles são filhos diretos de Adão, né? Filhos diretos de Adão. E Adão comia do fruto da vida, né? Comia do fruto da vida. E Ial não tinha limitado ainda essa condição. A única condição é que no dia em que o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E aí a palavra fala por Pedro, se eu não me engano, que um dia para Ial é como 1000 anos. Então no dia que comesse não passaria de 1000 anos. Então aquele que viveu mais foi Matusalém. Que significa o que Matusalém? Quem que já ouviu os áudios antigos? O que significa Matusalém? Tá aqui, ó. Sua morte trará juízo. E se você pegar a descendência aqui, ó, de Adão, tá na sequência certinha. E a sequência, quando chega em Enoque, nós lemos, foi arrebatado. E o Enoque é o sexto descendente. É o sexto descendente de Adão. E ele cai na era qual? Filadélfia. Que vai ser arrebatado, né? Cai aqui. E o que acontece? A gente, quando lê essa palavra, você vê que existe um planejamento de Ial. Ial planejou, né? Ial planejou. E aí nós vemos uma coisa interessante. Por quê? Porque ele fala assim, olha aqui, nessa geração aqui, ó, Jared, ela bate com Sardes. Tá vendo? Jared bate com Sardes. E Jared significa descendente. Quando você pega Sardes, fala assim, há alguns poucos em Sardes
que não sujaram suas vestes, e andarão comigo, porque são dignos. O que ele está falando? Vai ser arrebatado. Porque aqui fala que Enoque andou com Ial e foi arrebatado. Viu como é que a escritura conversa? A gente fala que o arrebatado, irmãos, que é tomado para ele. Tá entendendo? A gente sabe que o filho varão, ele foi tomado para Micael, tomou para ele aquele filho. Entendeu? Tomou para ele. E é aquele mesmo que está aqui, ó. Por quê? Porque esse que andava aqui na terra é a representação de Eliseu, que o quê? Que cultivava a terra. Ele trabalhava a terra. E a gente já viu isso também quando ele encontrava as suas delícias com os filhos dos homens, né? Por quê? Porque ele considerava os filhos dos homens o quê? Irmã Maria. Por que que esse que tem face de Ial, Micael, ele considerava os filhos de Adão como suas delícias? Por quê, minha irmã? Não precisa ficar nervosa, não. Por que que ele considerava como os filhos de Adão suas delícias? Irmã, o tempo acabou, minha irmã. Quer tentar? Por que, irmã Adriana? Ele era a imagem de Ial. Não, não é essa a resposta que eu quero, não. É irmã Liriamar. Porque ele considerava também seus filhos. Exatamente. Fala alto, minha irmã. Porque ele considerava os filhos também seus filhos. Também ele considerava os filhos de Adão seus filhos, porque junto com seu pai, ele criou o homem. Por isso que seu pai falou assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, porque por um ser a imagem da face direita e a outra da face esquerda. Entenderam? Então, ele sempre trabalhou a terra para que os filhos de Adão pudessem se salvar. Entenderam? Por isso que ele fala aqui para Sardes, andarão comigo, porque são dignos. Há uns poucos em Sardes que não sujaram suas vestes. Andarão comigo, pois são dignos. Fazendo o link exatamente com aquele que nesse tempo do fim desce como mensageiro Filadélfia e também traz junto para si, porque Filadélfia são seres celestiais, traz junto para si os filhos de Adão. Tremendo. Entenderam? Ele vem, mas ele não despreza os filhos de Adão, muito pelo contrário, ele quer que os filhos de Adão se salvem. Por isso ele está fazendo um link com esse texto. É o texto dizendo, lá atrás, ele já andava com Enoque. Entenderam? E Enoque era um descendente de Adão. E ele está fazendo o jogo de palavras que ele também veio na era Tremendo. de Filadélfia, representando a sexta era da igreja, e também carrega os de Adão, Descendente. os descendentes de Tremendo. Adão. Por isso que Enoque, Jared, que é ali o quinto, o nome Jared significa descendente, ou seja, os descendentes de Adão. Por quê? Ele considera Adão como seu filho. Nossa. E os descendentes de Adão também são seus descendentes. Entenderam, irmãos? Então, vamos lá. Continuando. Isso aqui é importante, por quê? Porque aqui você vê que ele conta a idade
dos seus filhos. Ele conta a idade dos seus filhos. Ele faz questão de contar a idade dos seus filhos. Agora, com relação aos descendentes da serpente com Eva, que gerou o Caim, ele não conta. Isso está onde? Está em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz Enoque. Viu? Viu que Satanás ele é imitador? Ele queria dar os mesmos nomes para os descendentes de Adão. Ele queria copiar os nomes. Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz Enoque. Tornou-se um construtor de cidade e deu à cidade o nome de seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Maviael, e Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres. O nome da primeira era Ada, e o nome da segunda, Selá. Ada deu à luz Jabel, que foi pai dos que vivem sob tenda e tem rebanhos. O nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que tocam lira e charamela. Selá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim. Ele foi o pai de todos os laminadores em cobre e ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Isso aqui, irmãos, você percebe que os descendentes de Caim, Ial não conta a idade. Falou que um gerou o outro, gerou o outro, gerou o outro, mas não conta a idade. Por quê? Porque Ial despreza a semente da serpente. Não tem prazer. Não tem gozo. Por quê? Porque é fruto da desobediência. Então, fruto da desobediência, Ial não conta a idade, porque não considera seu filho. Entenderam? Não considera seu filho. É igual você ter um filho. Você tem um filho, você canta parabéns. Né? Não é parabéns de parar as bênçãos, não. Entendeu? É parabéns do português ali, aquele a quem eu desejo os bens. Né? Aí, o que acontece? Percebe uma diferença no tratamento de ambos. Ok? Isso aqui, primeira coisa que você tem que perceber. Agora nós vamos lá no Salmo 90. O Salmo 90. Salmo 90. Quem que tocou o interfone? Hã? Ah, achei que era algum irmão atrasado. Salmo 90. Olha só. Salmo 90. Olha só, Salmo 90. Diz assim, ó: Mestre, foste para nós um refúgio, de geração em geração. Antes que os montes tivessem nascido e fossem gerados a terra e o mundo, desde sempre e para sempre tu és Ial. Fazes o mortal voltar
ao pó, dizendo: voltai, filhos de Adão, pois 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou uma vigília dentro da noite. Viu aqui? Porque 1000 anos, mostrando claramente que aqueles ali estavam dentro do período de 1000 anos. E é esse mesmo que está sendo referido aqui como Yau, porque é face de Yau, ele vai receber 1000 anos para fazer da terra um outro lugar, um lugar de paz. Ok? Ok, vamos lá, continuando. Tu os inundas com sono. Ó, tu os inundas com sono. Eles são como erva que brota de manhã ela germina e brota, de tarde ela murcha e seca. Aqui fala do sono como sendo uma pseudo-morte, né? Adormeceu, aguardando ser despertado. Versículo 7. Sim, somos consumidos por tua ira, ficamos transtornados com teu furor. Colocaste nossas faltas à tua frente. Quando fala colocaste nossas faltas à tua frente, o que está querendo dizer, irmã Liriamar? É colocasse nossas ali, fala nossas faltas na tua frente. Em outras palavras, tu me julgas pelos meus atos. Dando a dica com aquele que julga. Dando a dica com aquele que julga. Vocês estão entendendo? Sim. Continuando. Colocaste nossas faltas à tua frente, nossos segredos sobre a luz da tua face. Sobre a luz da tua face. Viu? São duas faces de Yau. Duas faces de Yau. Uma delas é a face que julga. Quem está acompanhando os estudos, está sabendo o que eu estou falando. Continuando. Colocasse nossas faltas à tua frente, nossos segredos sobre a luz da tua face. Lembra ali? A face, como que um sol. Como que um sol. Nossos dias todos passam sob tua cólera, como um suspiro. Consumimos nossos anos. Viu? O suspiro que faz o link com aquele que soprou, e o suspiro, aquele que o elemento vital, que é o espírito, voltar para aquele que o criou. Ok? Continuando. Versículo 11. Versículo 9. Nossos dias todos passam sob tua cólera, como um suspiro consumimos nossos anos. 70 anos é o tempo de nossa vida. 80 anos, se ela for vigorosa. E a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa, e nós voamos, ok? Quem conhece a força da tua ira e, temendo-te, conhece teu furor? Ensina-nos, olha aqui, ensina-nos a contar nossos dias, para que tenhamos coração sábio. De novo, versículo 12. Ensina-nos a contar nossos dias, fazendo um link com o quê? Fazendo um link com os filhos de Adão, que Yau contava os seus dias, ok? Versículo 13. Volta, Yau, até quando? Tem piedade dos teus servos.
Sacia-nos com teu amor pela manhã, e alegres exultaremos nossos dias todos. Alegra-nos pelos dias em que nos castigaste e os anos em que vimos a desgraça. Que tua obra se manifeste aos teus servos e teu esplendor esteja sobre seus filhos. De novo. E teu esplendor esteja sobre seus filhos. Que a bondade do Mestre esteja sobre nós. Confirma a obra de nossas mãos. Confirma a obra de nossas mãos. Confirma a obra de nossas mãos. E assim seja. Agora nós estamos conectando os textos, tá? Nós estamos conectando os textos. Aqui nesse texto nós vimos que o tempo de uma geração é de 70 a 80 anos. Ok? E aqui ele fala sobre o ensinar a contar os dias, né? Ensina-nos a contar os nossos dias. Versículo 12, olha. Versículo 12. Ensina-nos a contar nossos dias. Aqui está falando nossos anos? Não. Não. Por quê? Porque está fazendo um link. Ensina-nos a contar os nossos dias. Porque está fazendo, fala comigo, um link. Um link. Ensina-nos a contar os nossos dias. Porque está fazendo um link. Agora vamos lá, Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Olha só. Apocalipse 12, versículo 5. Apocalipse 12, versículo 5. A mulher deu à luz um filho, um varão. O que é um varão, irmã Maria? O que é um varão, irmã Maria? Isso, é um filho homem. Viu que não foi difícil? Então vamos lá. A mulher deu à luz um filho, um varão, um filho homem, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, de novo, seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Iau e de seu trono. Eu já expliquei aqui para vocês que esse arrebatamento é na terra. Isso conforme Atos dos Apóstolos. Filipe, que era apóstolo de Iaucha, ele foi levado pelo Espírito até uma rodovia deserta para esperar uma carruagem passar. E aquela carruagem era do eunuco. E quando a carruagem do eunuco, que estava indo para onde? Etiópia, o Espírito falou, sobe na carruagem. Ele subiu e viu o eunuco, que era um secretário da rainha, ou do rei, estava lendo a profecia de Isaías. E aí Filipe perguntou, você entende o que está lendo? Quem que faz isso, né? Faz pergunta. Ele estava movido pelo Espírito. Você entende o que você está lendo? Aí ele fala assim, eunuco, como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Não tem um intérprete. Tem. Porque o intérprete subiu na carruagem. Movido pelo Espírito. Aí ele fala, esta leitura refere-se ao próprio profeta ou alguém que viria. Aí ele explica, Filipe explica tudo, que aquele
que referia já tinha vindo, Yahshua. E ele explica e ele imediatamente fala assim: o que me impede de eu ser imergido? Parou-se a carruagem, desceram as águas e o eunuco foi imergido no nome de Yahshua. Tão logo foi imergido, Filipe foi arrebatado pelo Espírito e se viu em outra cidade. Fazendo um link com este filho, ele foi arrebatado. A palavra arrebatado significa tomado à força. Então aqui, esta criança foi tomada à força. Por que que ela foi tomada à força, irmão Helder? Porque ela corria um risco. Tomada à força, É. ela estava sendo subjugada, o dragão estava... Isso. O dragão, você pegar aí no versículo... É, exatamente, aqui ó, fala assim ó. Versículo 2. Ó, vamos pegar o versículo 3. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-a por terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho tão logo nascesse. Então, ele tomou para si a criança para proteger a criança. Tá entendendo? Porque o dragão já tinha posicionado para devorá-la. Tão logo ela nascesse. Voltando agora no Salmo 90. Voltando no Salmo 90. Salmo 90. Salmo 90, versículo 1. Salmo 90, versículo 1 diz: Mestre, foste para nós um refúgio de geração em geração. Foste um refúgio para nós. Viu? Quando ele tomou a criança para ele fez para a criança um refúgio. Entenderam? Um refúgio. De novo. Mestre, foste para nós um refúgio de geração em geração. Aí ele fala, olha só, antes que os montes tivessem nascido. Ele já se posicionou antes da criança nascer, ele já se posicionou ali do lado da mulher para tomar a criança para ele e fazer um refúgio para a criança. Viu? Antes que os montes tivessem nascido, fazendo um link com o texto, a criança nascer. Por quê? Porque essa passagem de monte faz um link. Os que esperam em Iau são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Qual que é essa passagem? Hã? Vamos ver? Vamos ver? Salmo 125, 1. Versículo 1. Salmo 125, 1. Salmo 125, 1. 999. Diz assim: os que confiam em Iau são como o monte Sião.
nunca se abala, está firme para sempre. Viu o link lá, comparação com o monte? E viu que ele fala, ó, tu, mestre, tem sido nosso refúgio, aquele que habita no monte Sião. Aquele que habita no monte Sião. Nossa. Voltando para Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 5. Então, nós vimos aqui que o anjo, que é face de Iau, ele se posicionou diante da mulher antes da criança ter nascido, para proteger a criança. Por quê? Porque o dragão já tinha um desígnio de devorar a criança tão logo ela nascesse. Mas esse anjo, ele tem para com essa criança um apelo de ser esta criança seu filho. Ok? Ser seu filho. Então vamos lá. Versículo 5. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Olha o filho dele, ó. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Iau e de seu trono, que é Gabriel. E a mulher fugiu para o deserto, onde Iau lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Esse 1260 dias refere-se aos dias. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance o coração sábio. Ensina-me a alcançar, a contar. Fazendo o link que era contado somente os filhos de Adão, os filhos de Iau. E ali no Salmo 90 ele deixa o link. Ensina-me a contar os meus dias. E aqui em Apocalipse 12 foi contado os dias da criança. Os dias da criança foram 1260 dias e foi arrebatado. Faz um link com Gênesis, voltando lá em Gênesis, com Enoque. Olha aqui o Enoque, ó. Olha o Enoque aqui, Filadélfia. Olha o Enoque. A sexta geração. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse não, Gênesis. Eu gosto de Apocalipse. Gênesis 5. Tem alguém que gosta mais de Apocalipse que eu? Gênesis 5. Acho Micael. É. Agora chegou o tempo, né, irmão? Gênesis capítulo 5. Olha só, Gênesis capítulo 5, versículo 21. Gênesis 5, 21. Quando Enoque completou 65 anos, ele gerou Matusalém. Enoque andou com Iau. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Viu como é que fala filhos e filhas? Filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas. Toda a duração da vida
toda a duração da vida de Enoque foi 365 anos. Enoque andou com Iau, depois desapareceu, pois Iau o arrebatou. Olha só, irmãos, a gente, quando fala, a gente fala o arrebatar, e não é para você assustar, não. Por quê? Primeiramente, o arrebatamento que nós vemos de Apocalipse 12:5, ele refere-se a um arrebatamento para aquele que vai cuidar, tá? Aquele que cuida, aquele que reconhece como filho. Por quê? Porque em Isaías 22 fala assim, vamos abrir Isaías 22? Isaías 22. Página 1286. Isso, irmão. Isaías 22, versículo, olha só. Versículo 22, tá? Isaías 22, 22. Como o irmão Marco Beethoven gosta. E ele fala que tem 365 anos, né? O ano tem 365 dias, Dias. que é um ciclo. É um ciclo, exatamente. É um período determinado, né, irmão? Então, olha só. Tem um tempo determinado. Então, quando fala aqui, ó, versículo Isaías 22, 22, fala assim: por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Você vai marcar isso aqui e você vai lá para Apocalipse 3:17. Nós vamos voltar para essa passagem. Apocalipse 3:17. 3:7. 3:7. Apocalipse 3, versículo 7. Apocalipse 3:7. Todos acharam? Ó, Apocalipse 3:7 está na página 2145 na Bíblia de Al-Shalom. Diz assim, ó: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Ele está conectando os dois textos. Ele conecta os dois textos, por isso que ele usa as palavras-chave. Qual que é a palavra-chave aqui? A palavra-chave é aquele que tem a chave de Davi. Então, quando ele está conectando esse texto, aqui é o sétimo falando para o sexto, sendo que o sexto e o sétimo é a mesma pessoa. Só que aqui, ele na condição de sétimo, aquele que herdou a herança. Ele herdou a herança e foi colocada numa cavilha. Cavilha é o que, irmã Adriana? O que é uma cavilha? Eu já expliquei tanto, os irmãos têm uma memória tão curta. Cavilha é uma haste. Tá? É uma haste. Colocou ele numa haste, no lugar alto. Numa haste. Que faz um link com aquela serpente de bronze. A serpente de bronze foi colocada numa cavilha alta. Ele era um administrador. Ele era o Sóbina. Representação de Sóbina. E o outro, que era um administrador menor, que é Micael, ele é a representação de Eliaquim. Isso está em Isaías 22. Nós vimos aqui, ó, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ele falando, isso diz aquele que tem a chave de Davi. Ele está falando o seguinte, vai lá para Isaías 22, que eu vou te explicar. Aí você vai lá em Apocalipse 22. Isaías 22, 22. Diz assim, ó. Quando você pegar essa passagem de Isaías 22, está falando sobre dois administradores. Está falando sobre Sóbina e sobre Eliaquim.
Ok? Quando você pega Isaías 22:15, vamos começar por Isaías 22:15, diz assim: assim disse o mestre Ial dos exércitos, vai procurar esse intendente. Intendente é como se fosse um dispenseiro, tá? Um administrador. Sobna, intendente do palácio, e diz-lhe, que possuis aqui, que tens aqui que queres talhar para ti neste lugar um sepulcro? Quer dizer, você está querendo ficar aqui para sempre? Pois ele talha para si um sepulcro no alto, e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Ial te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará. Fazendo um link que ele vai lançar para longe, vai lançar na terra. É aquela batalha de Apocalipse 12, capítulo Daniel 12:1 e Apocalipse 12, que a gente vai ver isso também. Mas é só para você ver as conexões. Versículo 17. Mas Ial te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com os teus carros suntuosos. Já falei que um querubim, ele é um carro. Ele é um carro. Por isso que você vê ali Elias sendo arrebatado numa carruagem de fogo. Um querubim, ele é um meio de transporte, ele é um carro. Ou quando é um querubim não principado, ele é um cavalo, ok? Vamos lá. Ali perecerá juntamente com os teus carros suntuosos, como uma vergonha da casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Euquias. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. E este que recebeu será pai para os habitantes de Ial-Shalã e para a casa de Ialda. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Cravá-lo-ei como cavilha. Vou colocar ele na cavilha, numa haste elevada, em lugar firme. Será trono de glória para a casa do seu pai. Neste que foi colocado no lugar elevado, suspenderão toda a glória da casa de seu pai. Os seus rebentos, quer dizer, seus filhos, e os seus ramos, os seus descendentes. Todos os objetos miúdos, desde as taças até os jarros, fazendo link com o quê? Com os utensílios do templo celestial. Nesse dia, assim diz Ial dos exércitos, será removida, olha aqui, foi removida a cavilha cravada em lugar firme, lugar elevado. Ele será cortado e cairá. Então se desprenderá o fardo que pesava sobre ele, pois vai cair com ele. Caiu aonde? Na terra. Estava no céu, no lugar elevado, e caiu na terra. Isso aqui foi o momento que Ial decidiu. Ial queria prová-los, os seus filhos. Queria provar os seus filhos. Por quê? Porque assim como Ial Supremo provou Ialcha, e Ialcha foi encontrado fiel, e por isso foi sobreexaltado, assim também aquele que recebeu o nome de Ial Forte e Valente queria provar os seus filhos. Por quê? Porque queria exaltá-los. Porque tudo se repete. Eles, na condição de anjos, já tinham recebido a herança, porque o pai deles tinha morrido na terra. Na descida do pai, o pai foi morto, e quando foi ressuscitado, o pai pôde repartir a herança, porque a herança só pode ser repartida depois da morte do atestado. daquele que é O atestador. o atestador.
testamento só tem validade depois da morte. da morte daquele que foi referido no testamento. Tem que morrer. Aí ele repartiu. E é por isso que por um pouco de tempo o teu povo santo herdou herança. Isso está onde, irmão? Isaías 63:18. Isaías 63:18. Por isso fala, por um pouco de tempo teu povo santo herdou a herança. Mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. E é o que aconteceu aqui. Quando você vê, o pai tirou Sóbina, que é a representação de Lúcifer, e entregou para o seu filho, Micael. Entregou para ele o nome de Yalcha, as vestes. E também ele, como Yalcha, exaltou os filhos de Yalcha. Exaltou, por quê? Porque a palavra fala que Yalcha, ele é o herdeiro, e os outros são co-herdeiros com ele. Entenderam? Herdeiro e co-herdeiros. Então ele também repartiu com os filhos de Yalcha, fiéis, a herança. Só que começou a trama do querubim para tentar tomar de volta a condição que ele tinha. Mas isso é vontade de Yahweh. Fazendo o link, este que se tornou herdeiro com seus irmãos, vontade de Yahweh, tirou e colocou eles caindo na terra, na mesma condição que o pai deles passou, de forma semelhante. Qual a diferença? Que eles não vão experimentar a morte, porque o pai deles experimentou por eles. Aí, isso está onde? Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Vamos lá. Colossenses 1,15. Página 2055. Página 2055. Não, 2054. 2054. Colossenses 1. Colossenses 1,18. Vamos pegar do 1,15 mesmo? Só para você saber. Colossenses 1,15 diz assim: Ele é a imagem de Yahweh invisível, o primogênito de toda criatura. Aqui quando fala toda criatura, é toda mesmo. Porque ele saiu de Yahweh e é ele que Yahweh usou para criar tudo. Por isso que fala. Ele é a imagem de Yahweh invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Quem é esse? Yalcha. Yalcha. Versículo 17. É antes de tudo, e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Viu? Usou primazia, a mesma coisa que usou para os anjos que se rebelaram. Viu? Que significa primogenitura. Pois nele aprouve a Yahweh fazer habitar toda a plenitude. E, versículo 20, reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os do céu. Reconciliar os seres do céu. Por quê? Porque quando eles descem, eles erram. Quando eles estão com o corpo glorificado, eles não erraram, eram fiéis. Mas quando eles descerem em corpo de carne, eles pecaram. E é por isso que eles precisam entrar na condição de igreja. Por quê? Porque é na condição de igreja que o sangue do pai deles o cobre. O cobre sobre eles.
Por isso, reconciliar os seres da terra, os filhos de Adão. E os seres do céu, que veio na era de Filadélfia. São aqueles que caíram. Mas eles vão reerguer. Porque eles vão agora para tomar o reino de forma definitiva. De forma definitiva. Isso está em Isaías 22. Olha só. Isaías 22, 17. Página 1286. Olha só, página 1286. Você viu que a Bíblia, essa Bíblia aqui, é a Bíblia Jerusalém, é uma Bíblia católica e também protestante. Ela foi feita por um grupo misto. Pegando os elementos mais antigos das Escrituras, eles tentaram fazer uma tradução mais próxima possível da original, visto que eles podiam ter acesso aos manuscritos lá no Vaticano. Nos manuscritos não tem nome Deus, tem o nome Iau. Eles tentaram aqui fazer uma transliteração da palavra para o hebraico, mas eles não sabiam bem hebraico, porque o hebraico ficou uma língua escondida mais de 2000 anos. Olha só, versículo 17. Diz assim: mas Iau te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerás juntamente com os teus carros suntuosos, como uma vergonha da casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, removerei-te-ei do teu posto. E naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e eu vou vestir as suas vestes nele. Aí nós vamos abrir agora Apocalipse 12. Vamos voltar lá no Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 5. Olha só, Apocalipse 12, versículo 5. Diz assim, ó: a mulher deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Iau e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Iau lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Versículo 7. Terminou os 1260 dias, foi para o céu, foi para casa. E agora foi para casa representação da nação de Israel, quando estava indo tomar posse da terra prometida. E a terra prometida do Antigo Testamento estava povoada por gigantes, representação daqueles querubins celestiais. Por isso que fala, versículo 7, houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Viu? Faz um link com Efésios 6. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso nos lugares celestiais. Fazendo um link que é estes que estão lá hoje, que responde às orações da Igreja Católica, da Umbanda, do Candomblé, que responde às orações dos evangélicos. E por isso eles estão aprisionados. Por quê? Porque eles recebem bênção. Eles recebem bênção nesses nomes. Porque quem está lá em cima
é este que vai ser jogado por terra com seus anjos, para ser colocado outro no lugar. E aqui, quando ele fala jogou, faz um link aqui, ó, versículo 12. Apocalipse 12, 12. Vamos pegar 12, 11. Apocalipse 12, 11. Eles, olha aqui, eles, ó. Olha aqui, eles o venceram. Eles o venceram. Graças ao sangue do Cordeiro. Nós lemos lá em Colossenses 1. Por causa do sangue do Cordeiro foram reconciliados. Eles, porém, o venceram graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Viu? Aí ele fala, por isso alegrai-vos, ó céu, e vós o que habitais, ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar. Faz um link com a besta que levanta da terra e a besta que levanta do mar. Porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Viu? Aí, olha só, resta pouco tempo. Então, quando nós vimos, fazendo esse link agora, com qual link? Com Daniel 12, 1. Vamos lá. Daniel 12, 1. Página 1578. 1578. Daniel 12, 1. Nós estamos fazendo um ruminar hoje, para muitos irmãos estarem sintonizando todos os detalhes, tá? Daniel 12, 1. Irmão Márcio precisa de uma Bíblia. Yal-Shalom. Yal-Shalom. Essa é qual? Essa é o Shalom? Não, é Shalom. É diferente. É essa mesmo. Essa mesmo. Essa aqui, a minha é melhor, olha. Que ela é mais fácil de ler. Olha isso. Vê se você vê a diferença aqui, ó. Dá uma lida. Depois você me devolve, porque eu também já tô daquele jeito. É grande, né? Vamos lá. Daniel 12, 1. Olha só. Viu que está fazendo um link o texto de Apocalipse 12 com Daniel 12. Olha só. Quando você pega aqui, ó, no alto, olha. No alto aqui o escriba, no caso o teólogo, ele pôs isso aqui, ó, entendendo que é o tempo do fim, tá vendo? Quando ele fala o tempo do fim, ele pega aqui, ó, versículo 11, capítulo 11, versículo 40, lá em cima. Olha só. Daniel 11, 40. Diz assim, no tempo do fim, tá vendo? No tempo do fim, vocês conseguiram ver? No tempo do fim, agora você pode ir para o capítulo 12. Agora você vai para o capítulo 12. Agora ele fala, nesse tempo, qual tempo? No tempo do fim. Entendeu? Ele está querendo dizer, nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim, que ele acabou de falar. No tempo do fim, nesse tempo, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos. Que filhos do seu povo é esse? O filho varão. Viu? Ele se conserva junto dos filhos. Por isso que o filho foi arrebatado para junto de Ial. O Ial é a face de Ial, é Micael. Está conectando os dois tempos, os dois textos. Falando assim, olha, o menino, o varão, o filho homem,
foi arrebatado para junto de Iau e seu trono. Iau ali não é Iau, a imagem, aquela face de Iau. Esse texto comprova isso, dizendo, Daniel 12:1, nesse tempo levantar-se-á Micaial, o grande príncipe. Olha só, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Então, os filhos do seu povo é a representação do filho varão. Entendeu? Então, o filho varão é os filhos do seu povo. Fazendo o link que quem é esse povo? São seres celestiais. Porque Micaial é um ser celestial. E os filhos do seu povo também são seres celestiais. Entendeu? Gratidão, papai. Viu? Continuando. Versículo 1. Nesse tempo levantar-se-á Micaial, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Quem são esses filhos do seu povo? O filho varão, de Apocalipse 12. Por isso que o filho varão, tão logo nasceu, foi tomado e colocado na mão dele, para ele cuidar. Continuando. Será um tempo, olha só, será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Olha aqui, como é que eles vão escapar da tribulação? Como é que esse aqui, ó. Como é que eles vão escapar da tribulação, gente? Se a tribulação vai acontecer na terra inteira, é porque eles vão ser arrebatados. Tá entendendo? Fazendo referência a Enoque. Fazendo referência a Enoque, que é a sexta geração. E aqui a Filadélfia, que é a sexta era da igreja. Eu estou explicando detalhadamente para os irmãos. Vamos lá. Os irmãos ajudar isso aqui aos outros que estão chegando para também ter um entendimento. Vamos lá. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas, nesse tempo, teu povo escapará. É todo? Não. Isto é, todos os que se encontrarem inscritos no livro. Tá entendendo? Viu como que a Escritura conversa? Ele está fazendo a conexão do filho varão, é aqueles que se conservam junto com Micaial, filhos do seu povo. Qual povo? É aquele que está em Isaías 22, falando aquele que foi colocado em cavilha elevada, ele caiu, e caiu com ele também o quê? Os seus rebentos, e também os seus ramos, em outra palavra, os seus filhos e os seus descendentes. Sua prole e seus descendentes. Caiu aonde? Na terra. E agora ele vem para que juntar eles na condição de ser deles um cuidador, uma ama de leite, um pai adotivo. Por que um pai adotivo? Porque ele está na terra na condição de Micaial. Micaial é irmão desses seres celestiais. Mas quando ele está lá em cima, porque ele herdou o nome, a missão e também as vestes e o espírito, ele está na condição de pai deles. Por isso que Isaías 22 fala, e ele será um pai, tanto para Ialda como para Ial-Shalã. Tremendo. Viram? Aí, irmãos, essa conexão faz a conexão de que o menino nasceu e os seus dias estão sendo contados. Os seus dias estão sendo contados. Por quê? Porque Ial conta o dia dos seus filhos. Por isso que o escritor de Salmo 90, quem foi o escritor de Salmo 90, irmã Adriana?
Hã? Ô, minha irmã, tadinha. Judiação. Judiação. Irmão Murilo. Quem escreveu? Não, senhor. Moisés. Vamos voltar lá, Salmo 90. Vamos lá, Salmo 90. Vamos lá. Vamos lá, Salmo 90. Eu falei que eu ia trazer os meus filhos para perto de mim e para educar eles de perto. Né? Né, irmã? Aqui, Salmo 90. Salmo 90. Vamos pegar aqui. Hã? 91. Tá aqui, ó. Irmão Murilo. Lê o que está escrito aí, irmão Murilo. O cabeçalho do Salmo 90. Súplica de Moisés, homem de alma. Homem de alma. Súplica de Moisés, homem de alma. Né? E a gente já viu que Moisés é uma das hastes do candelabro. Ele é qual haste? A segunda haste. Lembra disso? Ele é a segunda haste. Quem não fez esse estudo sobre o sete espidial, foi o ensino de quarta-feira, semana passada, irmão André? Eu acho da outra semana. Da semana passada, quarta-feira, retrasado? Os irmãos vão fazendo o ruminar, né? O ruminar dos estudos anteriores, ok? Isso tá onde, irmão? No Telegram. Todos os estudos estão no Telegram. Nós temos mais de 200 estudos das ministrações, né? E é importante você voltar ruminando, para você acompanhar bem, né? Então, quando eu peguei aqui o Salmo 90, irmão, você viu aí que é Salmo de marcha. E marcha está fazendo o quê? Ele está fazendo uma referência ao final dos tempos. Por quê? Porque marcha também faz parte de Filadélfia. Um dos tronos dos anciãos é dele. Marcha tem um dos tronos dos anciãos que é determinado para Filadélfia. E ele faz também link para o final dos tempos, porque ele também é uma das duas testemunhas que vão precisar vir na terra, trazer a mensagem, ser morto para depois receber um corpo glorificado novamente. Ele está sendo mantido agora lá em cima pela árvore da vida, tá? E a gente já viu, é a representação daqueles que foram guardados por Raabe, né? Que morava onde? Raabe morava na muralha, fazendo link que eles fazem parte dos 144 mil anteriores, ok? Conversa muito escritura. É muito que o pai já trouxe para ensino, né, irmãos? A gente precisa ter que ruminar para os irmãos conseguirem absorver mais no entendimento, né? Então, quando nós vimos aqui, irmãos, ensina-me a contar os nossos dias, ele está fazendo um link direto com o filho varão que nasceu. O filho varão que nasceu, ele precisa alcançar sabedoria. E é necessário uma dedicação para isso, né? Por quê? Porque é uma dedicação, um estudo, um ruminar, entendeu? É um momento que a gente volta para poder relembrar, para ver se coloca tudo no lugar. Então tá. Então podemos... vamos pegar isso aqui. Eu quero que você abre também. Abre aqui em Salmo 89. Salmo 89.
versículo 2. Salmo 89, 2. Diz assim, ó: cantarei para sempre o amor de Yahweh. Minha boca anunciará a tua verdade de geração em geração. Pois disseste, o amor está edificado para sempre. Firmaste a tua verdade no céu. Fiz uma aliança com o meu eleito. Eu jurei ao meu servo Davi. Estabeleci tua descendência para sempre. De geração em geração, construí um trono para ti. O céu celebra a tua maravilha, Yahweh, por tua verdade na Assembleia dos Santos. E quem sobre as nuvens é como Yahweh? Dentre os filhos dos deuses, quem é como Yahweh? Aqui quando fala Deus, você substitui para anjos, tá? Como filho dos anjos. Quem é como Yahweh? Terrível. Yahweh é terrível no conselho dos santos. Grande e terrível com todos os que o cercam. Yahweh dos exércitos. Quem é como tu? És poderoso, Yahweh, e tua verdade te envolve. Aí ele fala: és tu que dominas o orgulho do mar. Quando suas ondas se elevam, tu as amansas. Esmagaste Raabe. Raabe aqui é o Egito. Esmagaste o Egito como um cadáver. Dispersaste teus inimigos com teu braço poderoso. Micael. Teu é o céu e a terra te pertence. Fundaste o mundo e o que nele existe. Ok? Aí, versículo 14. Tens braço poderoso, tua mão é forte e tua direita elevada. Justiça e direito são a base do teu trono. Amor e verdade precedem a tua face. Feliz o povo que sabe aclamar. Ele caminha à luz da tua face, Yahweh. Exulta todo dia com teu nome e se exalta com tua justiça. Sim, tu és o esplendor de sua força. Com teu favor, tu nos levantas à fronte. Pois o nosso escudo pertence a Yahweh, o nosso rei pertence ao Santo de Israel. Aí eu vou passar um pouquinho mais para frente, depois você vai ler com calma, tá? Vou só ler isso aqui, ó. Versículo 27. Diz assim: ele me invocará. Tu és meu pai, meu Yahweh e meu rochedo salvador. Eu o tornarei meu primogênito. Eu o tornarei. Viu? Eu o tornarei. Por quê? Que significa que ele perdeu por um pouco de tempo. E agora ele vai torná-lo primogênito novamente. Eu o tornarei meu primogênito, o Altíssimo sobre os reis da terra. Com A minúsculo. Com A minúsculo. Para sempre lhe manterei meu amor, e minha aliança com ele será firme. Estabelecerei sua descendência para sempre, e seu trono como os dias do céu. Aí, irmãos, quando a gente vai, olha só, um pouquinho mais para frente, quando a gente fala aqui, ó, versículo 39, diz assim, ó, versículo 40,
41. Olha só, versículo 41. Fizeste brechas em seus muros todos e arruinaste suas fortalezas. Está falando lá em cima. Todos os que passavam no caminho o pilharam. Tornou-se opróbrio para seus vizinhos. Exaltaste a direita dos seus opressores. Quem que é a direita dos seus opressores, irmã Liriamar? Quem que é a direita dos teus opressores? Irmã, cadê a minha irmãzinha? Hã? Não, direitos opressores. Quem que é direitos opressores, irmã Débora? Não, o antimachia, o antimachia que é a direita dos opressores. Quem que é a direita de Ial, né? A representação é o antimachia. A direita dos teus opressores. Tu exaltaste a direita dos nossos opressores, Ial. Versículo 43. Exaltaste a direita dos seus opressores, alegraste seus inimigos todos, quebraste sua espada contra a rocha. Não o sustentaste no combate. Removeste seu cetro de esplendor e derrubaste seu trono por terra. E derrubaste seu trono por terra. Quem é esse trono? Gabriel. Por isso que nós vimos lá, Apocalipse 12. Foi arrebatado para junto de Ial, que é Micael, e do seu trono, Gabriel, porque estão juntos na terra. Por isso que o Salmo está dizendo aqui, ó, removeste seu cetro de esplendor e derrubaste seu trono por terra. Derrubaste seu trono por terra. Encurtaste os dias da sua juventude e o cobriste de vergonha. Até quando te esconderás, ó Ial? Até o fim? Vai arder como fogo tua cólera? Lembra-te de mim, quanto dura a vida? Para qual vazio criaste os filhos de Adão? Quem viverá sem ver a morte? Para tirar sua vida das garras do Sheol? Onde estão as primícias do teu amor, ó Mestre? Onde estão as primícias do teu amor? Na terra. Juraste a Davi pela tua verdade. Lembra-te, Mestre, do opróbrio do teu servo. Levo em meu seio todas as afrontas dos povos. Ial, teus inimigos ultrajaram as pegadas do teu ungido. Bendito seja Ial para sempre, e assim seja. Viu aqui o clamor do servo? E logo depois desse clamor vem o Salmo 90, que é o conforto que no final dos tempos Ial vai se lembrar e vai vingar o que fizeram ao seu ungido, ok? Aleluia. Eu queria mostrar aqui, inclusive, sobre isso, sobre o trono tá também na terra. Lançaste teu trono por terra. Viu? É forte, né? E fazendo o link agora com os tempos da criança. Aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo, o filho varão é os filhos do seu povo. E ensina-me a contar os dias. Nós estamos contando o dia desde o nascimento. O nascimento foi no dia 8 de abril de 2020. Desde aquele dia, nós estamos contando dia após dia, para completar o nosso tempo. Entendeu?
E aí, irmãos, quando hoje nós estamos hoje nos alegrando, né? Já estamos com 1h30 de ministração. Quando hoje nós fomos fazer um pouquinho de ruminar, né? Por quê? Porque os irmãos precisam estar voltando nos estudos, né? Voltando nos estudos para você compreender. O que acontece? Eu quero fazer uma conexão muito interessante. Essa conexão é uma conexão que nós fizemos com um vídeo que nós provavelmente vamos lançar ou amanhã ou depois da manhã. Nós estamos falando sobre as conexões das palavras, né? O Pai deixou propositalmente. Mas isso ficou no quê? Naqueles escritos antigos. Porque ali tem os códigos. E as traduções das Bíblias, cada um pega uma tradução da tradução que quer falar mais bonito. E com isso perde os códigos, né? Perdeu os códigos. Então, eu queria trazer para os irmãos essa passagem aqui. Quero pegar essa passagem para você entender que isso aqui está na Bíblia Yahweh Shalom, mas você não encontra isso nas outras Bíblias. Está em Isaías 53, vamos lá. Isaías 53. Você vê, a Bíblia quase ficou perfeita, quase, mas tem uns errinhos ainda. 1340. Isaías 53, versículo 9. Aqui está falando de papai, né? Papai Yahshua, quando ele veio à terra. Isaías 53, versículo 9. Olha só. Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo estava com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Grifa isso aí. Grifa, não tivesse praticado violência, nem tivesse havido engano em sua boca. Você vai grifar? Ok? Agora você vai abrir em Daniel 9:26. Vai deixar isso aqui para a gente voltar. Daniel 9:26. R$ 1573. Daniel 9:26. Olha a conexão dos textos. Presta atenção. Depois das 62 semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha 3 pontinhos. Completando lá, ó, fazendo a conexão. Viu? Aqui, ó, mostrando que aquele personagem de Isaías é esse que completa essas 62 semanas de Daniel. Então, vamos lá. Ele fala assim: depois das 62 semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha 3 pontinhos. Agora você volta em Isaías 53, quanto?
53, 9. Olha aí. Isaías 53, 9. Isaías 53, 9. Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo está com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Então, aí você vai escrever aqui na frente, ó. Embora ele não tivesse praticado a violência, nem houvesse engano em sua boca. Viu a conexão dos textos? Então, isso aqui foi feito de propósito para fazer a conexão com Isaías 53. Quando acontecesse este que é referido à profecia, estava se cumprindo a semana 62. Entenderam? Viu como é que é a escritura? Entenderam? Aí, irmãos, é o tempo que nós estamos vivendo agora. É essa passagem de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Vamos começar. Daniel 9, 24. 9, 24. Olha só. Eu quero pegar a semana que nós estamos agora. É a última semana de Daniel. Ela abriu com o nascimento do filho varão. Tá? Ela abriu a última semana de Daniel. São 70 semanas. E a última semana de anos. Ela foi aberta no dia 8 de abril de 2020. Então, Daniel 9, 24, olha só. Daniel 9, 24 diz assim, ó. 70 semanas foram fixadas para o seu povo e a tua cidade santa. Aqui faz um link, o teu povo, escapará, o teu povo escapará. Tá? De Daniel 12. Por isso fala, 70 semanas foram fixadas para o teu povo. É aquele teu povo que está com Micael. O filho varão. 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, apagar os pecados, expiar a iniquidade. Por quê? Porque os nossos inimigos pisotearam o santuário de Iau, lá em cima. E é necessário expiar. Eu já trouxe esse estudo, tanto o santificador quanto os santificados todos descendem de um só. Por isso ele não se envergonha de ser chamado irmão, porque celestialmente ele é irmão. Ele é pai de quem, irmã Liriamar? Ele é pai dos 144. Não, na terra. Na terra? Ele é pai dos filhos de Adão. Mas no céu, ele é pai deles? O Micael é pai deles? Ele Não, no céu ele é irmão. Mas na terra ele é pai dos descendentes de Adão. Porque ele com o pai dele criaram o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A face direita e a face esquerda criaram o homem. E é por isso que você tem uma face direita e uma face esquerda. Entenderam? E é considerado também os justiçados, porque eles estão inscritos. Não, calma, vai devagar. Todos os descendentes de Adão, ele considera como filhos dele. Só que ele vem e ele fica irado com os filhos de Adão, porque os filhos de Adão não dão valor para ele, para a pregação dele. Por quê? Porque se desse ouvido à voz dele, por isso que a sabedoria clama nas ruas, nos telhados, nós vamos ver, nas praças
e diz: eu clamo a vocês, filhos de Adão. Vamos abrir essa passagem. Em Gênesis, aonde? Provérbios 8. Essa palavra é uma palavra do final dos tempos. Acho que é 1032. 1032. Fala sobre a sabedoria 1032. Olha só. Provérbios 8. Ah, não, tá falando do versículo 1. Provérbios 8:1. Olha só. 1031. Faz um link com a parábola que o papai contou. A parábola falando assim: um dono. Depois nós vamos lá. Provérbios 8. A sabedoria não chama, o entendimento não levanta a voz. Nos montículos, ao lado do caminho, em pé, junto às encruzilhadas, junto à porta da cidade, gritando nos caminhos de chegada: a vós, homens, eu chamo, dirijo-me aos filhos de Adão. Viu? Ingênuos, aprendei a sagacidade. Idiotas, aprendei o bom senso. Viu? Chamando de idiota, porque não quer ouvir, não quer aprender, não quer saber de nada. E ele quer salvá-los. Por isso que ele vem aqui, ó, e dá oportunidade. Entendeu? Olha para você ver. Ele vem para os Filadélfia, que são anjos. Mas ele também dá oportunidade para os de Sardes, os filhos de Adão, que ele clama, ele quer salvá-los. E ele continua, versículo 5. Ingênuos, aprendei a sagacidade. Idiotas, aprendei o bom senso. Escutai, porque direi coisas importantes. Abrirei meus lábios com palavras retas. O céu da minha boca murmura a verdade, e os meus lábios aborrecem o mal. Todas as sentenças minhas, está vendo que ele é juiz? Todas as sentenças minhas são justas. Nenhuma é desatinada e tortuosa. São leais para quem sabe discernir e retas para quem encontrou o conhecimento. E ele continua, versículo 10. Acolhei minha disciplina e não o dinheiro. Fazendo um link com o quê? Com a era de Laodiceia. Pega aqui, ó, marca aqui e vamos lá para a era de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo, vamos colocar aqui, versículo 17. Apocalipse 3, 17. Porque ele fala assim: acolhei minha disciplina e não o dinheiro, o conhecimento mais valioso que o ouro. Porque a sabedoria é melhor que as pérolas e nenhuma joia lhe é comparável. Viu a sabedoria que vem no final dos tempos? E ele fala com Laodiceia, olha, versículo 17. Pois diz, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Aí ele fala, não sabes, porém, que és tu um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18, aconselho-te a comprares de mim ouro refinado, purificado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te cubras, e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio, para que unja os olhos e possas enxergar, porque estão cegos. E ele está pregando, ministrando para estes, e esses não querem ouvir. Não querem ouvir. Estão mais preocupados com dinheiro. Por isso que fala, Provérbios 8:10, acolhei minha disciplina e não o dinheiro. O conhecimento mais valioso que o ouro. Porque a sabedoria é melhor que as pérolas e nenhuma joia lhe é comparável. Entenderam?
Por isso que ele veio e ele queria resgatar o maior número de possível dos filhos de Adão. Só que os filhos de Adão estão mostrando insensato. E ele perde a paciência com eles e chama eles de idiota. Agora, quem vai falar aqui contra a sabedoria que ela não pode falar isso? A sabedoria de algo. Não, a sabedoria de algo. Você não pode falar isso, não. É igual os irmãozinhos, né? Já veio no grupo, né? Que estava chamando a atenção do irmão Denner. Que estava exortando lá no, né? Irmãos, está vendo aqui? É verdade. Porque isso aqui ele faz como lhe apraz, do jeito que ele quer, e Al deu a carta branca para ele. Por isso que isso está onde? Isso é Eclesiastes 8. Vamos lá. Eclesiastes 8. Eclesiastes, não eclesiástico. Eclesiastes é uma invenção da católica, tá? Eclesiastes. Página 1080. 1080, vamos lá. Eclesiastes 8:1. Olha só, Eclesiastes 8:1. Tá fazendo um link com a sabedoria lá, ó. Por isso que já começou falando, olha aí. Eclesiastes 8:1. Eclesiastes 8:1. Tá fazendo um link com Provérbios 8. Irmão Marco Beethoven delira. Provérbios 8. Eclesiastes 8. Né? Vamos lá. Diz assim, ó: a sabedoria do homem faz sua face brilhar e abranda a dureza da sua face. Quanto a mim, observa a ordem do rei, e por causa do juramento feito a ele. Não te apresses em deixar a presença dele. Não te apresses a deixar a presença dele. Não te obstines em má situação, porque ele faz o que lhe agrada. Porque a palavra do rei é soberana. E quem lhe poderá dizer: que fazes? Tremendo. Quem observa o mandamento, nenhum mal sofrerá. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Entendeu? Então, irmãos, aqui ele está falando assim, olha, Ial deu para o rei, a carta branca, ele faz do jeito que ele quiser. Ele escolhe quem que vai subir. É, por isso que fala na Bíblia King James. Quem está com a King James aí? Eu tô aqui. Vamos lá no Salmo 40, Gênesis 49. Na Bíblia Yal Shalom não fala assim não. Eu gosto da... Vou pegar aqui também da Almeida. Que está Gênesis 49. Quem pode dizer por que faz desse jeito? Viu? E aí ele fala, não se apressa a sair da presença dele, hein? Senão você vai lascar. Vai ficar lascado, porque ele é o teu refúgio. Nós vimos ali, ele é o teu refúgio. Você vai sair do refúgio? Quem vai te proteger? Vamos lá. Gênesis 49. Eu vou pegando aqui a Almeida Corrigida Fiel também. Versículo. Aqui, ó. Na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, como é que fala aí? Quem fala? Ialda, versículo 9. Na King James, fala assim, ó. Gênesis 49, 8. Vou começar aqui, ó. Diz assim, ó.
Ialda, teus irmãos o louvarão. Tua mão estará sob a serviço de teus inimigos. Quer dizer, sobre a nuca. E ele fala, e todos os filhos de teu pai, todos os filhos do teu pai, se curvarão reverentemente diante de ti. Viu o que eu falei? Os teus irmãos, que eu falei lá em cima, os irmãos de Micael. E aqui ele faz o link. E todos os filhos de teu pai, Yaush, se curvarão reverentemente diante de ti. Ialda é um leão jovem, quando ataca e mata sua presa. Não gostei dessa parte, mas a melhor está na Almeida. Ó. Ialda é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-te e deita-te como leão, e como um leão adulto, quem o despertará? Como leão adulto, quem o despertará? Faz um link com qual passagem, irmã Débora? Como leão adulto, quem o despertará, irmã? Fala assim, desperta-te, desperta-te, mune de força, ó braço de Ial. Lembra? Vamos lá, quem o despertará? Isaías 51. Isaías 51, 9. Isaías 51, 17. Vamos pegar Isaías 51, 9 primeiro. Isaías 51, 9. Aqui você percebe que ele está falando do braço. Por quê? Porque Isaías 51, 5, olha só. Isaías 51, 5 ele fala, breve chegará a minha justiça, surgirá a minha salvação. Meu braço executará o julgamento sobre os povos. Viu? Aí, quando chega no versículo 9, esse braço, ele refere, desperta, desperta, mune-te de força, ó braço de Ial. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Por acaso não és tu aquele que despedaçou o Egito? Fazendo link com aquela outra passagem que nós lemos, que trespassou o dragão, fazendo um link. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Não fez do fundo do mar um caminho a fim de que os resgatados passassem? Por quê? Porque ele resgatou quem? Resgatou os filhos de Israel que estavam no Egito. Eu trouxe esse estudo para os irmãos já. Aí ele fala no versículo 11, assim voltarão os que foram libertados por Ial, chegarão a Sião, gritando de alegria, trazendo consigo alegria eterna, gozo e alegria os acompanharão, dor e gemidos cessarão. Aí ele volta, versículo 17, desperta, desperta, levanta-te. Ial Shalã, tu que da mão de Ial bebeste a taça da sua ira. Foi cálice, taça de vertigem que bebeste e esvaziaste. Fazendo um link com aquele que bebeu o vinho da mulher. Que está em Apocalipse 12. A gente já fez o estudo que ele é aquele que governa sobre a noite. E Alche é aquele que governa sobre o dia. Representação do sol e da lua. E a lua está debaixo dos pés da mulher. Tudo codificado, irmãos. Apocalipse 12, 1. Apocalipse 12, 1. Apocalipse 12, 1 fala, um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol da justiça, tendo a lua sob os pés. Viu? Sob os pés. Estava debaixo da dominação da mulher. Até que ele foi despertado.
Ele estava debaixo dos pés da mulher, ou seja, das denominações, até que foi despertado. E quando ele foi despertado, ele, como um leão, ficou bravo. Porque quem que desperta um leão quando está dormindo? Ficou bravo. Quem me acordou? E com isso ele tomou a presa e falou: agora ninguém me toma. Aleluia. Quem que é a presa, irmão Isalino? Quem é a presa que o leão tomou para ele? O filho varão, exatamente. O filho varão tomou a presa para ele e foi despertado. Quem que desperta o leão? Adulto já. Aí fala, despertou o leão adulto e ele tomou a presa para si. Agora, quem toma dele? Entendeu? É isso que está em Gênesis 49 dizendo, ligando os textos. Entenderam? E é assim, irmãos, essa é a grande dificuldade da Escritura. Por quê? Porque só se interpreta aquele que é a representação de José. Todos os magos do Egito foram chamados pelo faraó. Todos os sábios do Egito foram chamados e nenhum deu a interpretação, a não ser um, José. Verdade. E isso é uma representação para o final dos tempos. Aquele que viria trazer a mensagem reveladora, que nunca foi dada, a esse é aquele que estava predito que viria. Entendeu? Gratidão. Porque José, ele estava no Egito. Egito significa terra. Quando ele interpretou o sonho do faraó, né? É lindo isso, né, irmãos? E é isso a nossa esperança. Nós estamos acabando aqui 1h57. Nós vamos fazer aqui, vamos ver se a gente consegue ainda dar a bênção sacerdotal, para não precisar do irmão Natanael fazer a junção dos textos, né? Vamos, gratidão, papai. Vamos juntos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja.